Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Célia Siqueira. Hoje eu trago para vocês esse porta-moeda bola, tá? Bem simples, fácil e rápido de fazer. Aqui usei linha Anne, você vai poder usar outra linha de outra Tex, tá? Isso não vai fazer diferença não. Mas usei linha Anne, agulha 1,75. O fecho, já vou mostrar o tamanho para vocês. Um mosquetão. Quem não quiser usar o mosquetão, pode usar a argolinha de chaveiro, que aqui é um 2 em 1, né? Bolsa moeda e chaveiro. E a linha para costura, pra gente prender o fecho. Então, já vou passar a medida para vocês do fecho. Aqui o fecho. Eu tô usando um fecho, olha, de 18 centímetros. Na verdade, sem contar as partes de sobra, é um fecho de 15 centímetros, tá? Para ficar com uma boa abertura no trabalho. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar aqui com a primeira cor, fazendo um anel mágico. Aqui, nós já vamos subir 2 correntinhas equivalentes a um ponto alto. E vamos fazer mais uma de separação. Fazemos um ponto alto, uma correntinha de separação. Um ponto alto, uma correntinha de separação. Com isso, desta forma, fazendo um ponto alto com uma correntinha de separação, vamos fazer um total de 12 pontos altos. Feitos aqui os 12, mais uma correntinha de separação, vou fechar aqui. E na segunda correntinha, nós vamos finalizar com ponto baixíssimo. Eu deixo uma sobra de linha maiorzinha, tá? Porque eu gosto de fazer o arremate costurando. Tem pessoas que fazem dando nozinho, mas eu não sinto muita segurança, então eu prefiro costurar. Tá bem fechadinho. Pegando, então, a próxima cor, vamos trabalhar aqui nos espaços, onde deixamos uma correntinha de separação. Vamos subir aqui 2 correntinhas equivalentes a um ponto alto e no mesmo espaço fazer outro ponto alto. E vamos fechar junto e fazer 2 correntinhas de separação. No próximo espaço, um ponto alto sem tirar da agulha. E o segundo ponto alto. Fechamos juntos, 2 correntinhas de separação. Vamos trabalhar assim em todos os espaços, fazendo 2 pontos altos juntos, fechando com 2 correntinhas de separação por 12 vezes. Chegando aqui no final da volta, vamos fazer as 2 últimas correntinhas de separação. E para arrematar, eu passo dentro aqui, ó, dos 2 primeiros pontos altos, para fazer um arremate bem escondido. Fazemos aqui um ponto baixíssimo, bem fechadinho, e também já vou passar essa linha para trás, para pegar a próxima cor. Vamos continuar trabalhando nas correntinhas de espaço. Vamos subir 2 correntinhas equivalentes ao primeiro ponto alto. E vamos aqui ainda no mesmo espaço, agora normal. Vamos fazer mais 2 pontos altos. Ficamos com um total de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Vamos trabalhar essa volta toda desta forma, tá? 3 pontos altos em cada espaço, com uma correntinha de separação. Aqui no final, na segunda correntinha do primeiro ponto alto, finalizamos com ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntinhas equivalentes ao primeiro ponto. E vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. No caso aqui, 3.
E dentro do espaço de correntinha, vamos fazer 2 pontos altos. Então, vamos trabalhar toda a volta desta forma: ponto alto sobre ponto alto, e nas separações, vamos fazer 2 pontos altos. Por enquanto, para não abaular, tá? Essa volta ainda é de abertura da bolsinha, ó, 2 pontos altos dentro do espaço. Vamos seguir toda a volta dessa forma. Cheguei ao final da volta, já finalizei com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto baixo. Esta volta, agora, nós vamos trabalhar somente na alcinha de trás, fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto, mas só na alcinha de trás, tá? Vamos fazer toda a volta de ponto baixo. Aqui no final, ponto baixíssimo para fechar a carreira. Subimos uma correntinha, fazemos um ponto baixo em cima do mesmo lugar. E essa carreira agora é ponto baixo sobre ponto baixo, toda a volta. Prontinho, já finalizei com ponto baixíssimo e subi uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Já tenho o primeiro, agora aqui, que é a última carreira, nós vamos fazer 22 pontos baixos. Feitos aqui os 22, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Eu deixo uma sobra de linha grandinha, porque eu vou precisar de linha para costurar no fecho, tá? Então, eu aproveito essa sobra. Vou agora fazer outra parte idêntica, o outro lado, só que aqui no final, após fazer as 22 pontos baixos, não corte a linha, tá? Então, já volto com ela pronta. Estou aqui com a outra parte pronta, feitos também os 22 pontos baixos, sem cortar a linha. Aqui agora, eu vou virar, vou colocar frente com frente, para unir esses 22 pontos baixos, tá? Aqui, ó, eu vou subir uma correntinha, vou pegar o que tá de frente comigo, eu vou pegar apenas a alcinha de fora, e o do outro lado, eu vou pegar a alcinha de trás. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Pego a alcinha de fora daqui, a alcinha de fora de lá, ponto baixíssimo. Alcinha de fora daqui, alcinha de fora de lá, ponto baixíssimo. E vou fazer isso até prender os 22 pontos baixos tudo junto aqui. Presos aqui os 22, vou finalizar com ponto baixíssimo, também deixando outra sobra grande de linha. Então, aqui o fundo, ó, já está fechadinho, tá bom? Vou fazer esses arremates dessas linhas, a única que eu vou deixar aqui é a sobra para costurar o fecho, vou fazer esses arremates e já volto com vocês. Agora que eu já arrematei toda a parte interna, eu vou vir com o fecho, tá? Vou primeiro prender do lado de cá, então, o que que eu vou fazer? Colocar o fecho, ó, bem encostadinho aqui, onde já tá preso a união. Vou alfinetar, para ficar mais firme, né? Mais fácil para eu costurar. Faço aqui do outro lado a mesma forma, até chegar no ganchinho. Novamente com alfinete prendendo. Tomando cuidado, pessoal, pra gente não costurar muito perto de onde passa o fecho, senão atrapalha, né? Ó, aqui tá bem encaixadinho. Então, se você fizer com a linha Anne e com o fecho exatamente do tamanho do meu, é esta medida. Agora, se você quiser fazer com fecho menor, com outra linha, qual é a sua preocupação? Antes de finalizar aquele fundinho ali, onde foi feito 22
22 pontos baixos, você pega o seu fecho, mede em volta para ver a quantidade. Se o seu fecho for menor, você vai precisar de mais pontos baixos aqui no fundo, entendeu? Ou se você quiser fazer o fecho pegando a volta toda também, fica muito interessante, fica bem legal. Então, aqui agora é só pegar a agulha e eu vou começar a costurar desta forma. Olha, eu pego um pontinho ali dentro do ponto baixo, com bastante calma, volto o pontinho no ponto baixo. Esta costura vai ficar pro avesso, mas aqui ela vai ficar bem tampadinha, não aparece a costura. Ó, um ponto lá no ponto baixo de trás e passa um à frente. Aqui eu vou tirar esse fecho, ó, esse alfinete, porque senão me atrapalha. Eu vou fazer isso até no outro lado, na pontinha do fecho. Só ir fazendo pontinho atrás. Agora que eu prendi esse lado todinho, vamos precisar abrir o fecho para prender o outro lado, tá? Então, aqui é mais cuidado ainda na hora de colocar o alfinete aqui para nos direcionar, tá? Pra gente não colocar tortinho. Aqui tem que ser na mesma direção desse ferrinho, ó. Tem que ficar bem juntinho. Por isso que eu gosto de prender primeiro as duas pontinhas. Pra não ficar torto, não correr risco de, na hora de costurar, a gente costurar torto. Depois, aqui, o meio é que a gente acerta. Tá vendo? Ó, tá certinho aqui juntinho. E aqui também. Podemos agora fazer a costura do mesmo jeito, tá? Sem diferença nenhuma. Ir prendendo com pontinho atrás até o outro lado. Agora que a costura tá finalizada, eu vou deixar de lado, vou pegar a linha, vou deixar uma grande sobra aqui pra costura, tá? E vou fazer 21 correntinhas, pra gente prender o mosquetão. Falei 21, são 31, tá? Pra ficar maiorzinho. 31 correntinhas. Aqui, vamos pular a primeira. A partir da segunda, nós vamos voltar fazendo ponto baixíssimo. Então, vamos fazer um total de 30 pontos baixíssimos. Feitos aqui os 30, nós vamos virar, deixar essa linha por baixo. E vamos aqui, ó, ainda no mesmo pontinho do outro lado, voltar fazendo 30 pontos baixíssimos. Só para ficar igual dos dois lados, tá? Chegando aqui no final, no último ponto baixíssimo, ó, vou fazer o último. Aqui, eu vou pegar lá na pontinha e vou fazer só 2 correntinhas, porque essa pontinha aqui é que a gente vai prender no fecho. Já com a agulha, vou passar aqui no fecho, ó. Eu passo a agulha no fecho e aquelas 2 correntinhas, elas vão passar por ele, tá? Pra gente prender aqui, ó. Com pontinhos. Vamos escondendo esses pontinhos pra não ficar com uma aparência bruta, né? Ó, vamos fazer pontinhos mais delicados pra prender. E você chegou até aqui, gostou? Não tá inscrito ainda no canal? Se inscreva, ajuda o nosso canal a crescer, dá a sua curtida, isso é muito importante pra gente. Deixa aí um comentário, me fala o que você tá achando. Isso tudo ajuda, tá? Faz com que o YouTube entenda
que há um interesse e passa a recomendar o canal para outras pessoas virem conhecer o conteúdo, tá bom? Conto com a sua ajuda. Então, aqui agora, ó, é só arrematar para a gente prender do outro lado o mosquetão. O outro lado aqui do mosquetão, da mesma forma, só que aqui ele é mais fácil, né? Porque ele é mais larguinho. Só fazer isso aqui e prender. Aí eu faço a lateral também, tá? Por isso que eu gosto de deixar essa sobra de linha maior, porque primeiro eu prendo aqui, ó, pela lateral, pro mosquetão não ficar soltando. Faço isso dos dois lados. Aqui a mesma coisa, vou e volto. Só com pontinho de vai e volta mesmo. E aqui agora é que eu prendo a partezinha de sobra com a parte interna. Tá vendo? Fica bem escondidinho. Podemos aqui agora só fazer um nozinho invisível, faço 2, para ter uma segurança. E é só cortar a sobra dessa linha. Tá pronta a nossa bolsinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.